Sejam bem-vindos ao Mundo Curioso. Aqui você ficará por dentro de todas as curiosidades sobre o mundo, curiosidades sobre grandes sucessos da cultura pop e viajará a lugares mais inusitados e surpreendentes do vasto e grandioso universo. No vídeo de hoje vamos conhecer 5 casos assustadores e misteriosos de desaparecimentos e acidentes da aviação que nunca foram solucionados, e, com o tempo, abriram espaço para discussão e diversas teorias da conspiração. Ficou curioso? Mas antes de começar, gostaria de pedir só uma coisa, então aproveita para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar o like no vídeo e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Tudo isso só é possível graças a você que está assistindo. Então muito obrigado. Vamos para o assunto do vídeo. Voo Malaysia Airlines MH370. O caso do voo Malaysia Airlines MH370 é um dos maiores mistérios da aviação moderna. Em 8 de março de 2014, o voo MH370, operado por um Boeing 777-200ER, desapareceu dos radares e sistemas de comunicação cerca de 40 minutos após decolar do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, na Malásia, com destino a Pequim, na China. Aqui estão os detalhes mais relevantes sobre o caso. Desaparecimento: o voo MH370 decolou às 0h41, hora local, e estava programado para pousar em Pequim às 6h30. No entanto, às 1h19, a comunicação com a aeronave foi perdida quando estava sobre o Mar do Sul da China. O transponder, que transmitia informações de localização e altitude da aeronave, foi desligado abruptamente, tornando o avião invisível para os radares civis. Alterações de rota e investigações subsequentes revelaram que o avião tinha desviado significativamente de sua rota original. Ele voltou sobre a Península Malaia, voou em direção ao Oceano Índico e continuou a voar por várias horas após o desaparecimento dos radares. Comunicações desligadas: além do transponder, as comunicações por rádio da aeronave também foram desligadas. Isso levou a especulações iniciais sobre a possibilidade de um sequestro ou ato de terrorismo. Buscas e investigações: o desaparecimento do MH370 desencadeou uma das maiores operações de busca e resgate da história da aviação. Vários países participaram das buscas, cobrindo vastas áreas do Oceano Índico. No entanto, durante os primeiros dias, a falta de dados e pistas concretas dificultou a definição de uma área precisa de busca. Dados do satélite: posteriormente, análises de dados de satélite indicaram que o avião provavelmente continuou voando por várias horas após a perda de contato. Essas análises sugeriram 2 possíveis rotas finais, uma em direção ao norte, em direção ao Cazaquistão, e outra em direção ao sul, no sul do Oceano Índico. Foco no Oceano Índico: com base nas análises de satélite, a busca concentrou-se no sul do Oceano Índico, onde acredita-se que o avião teria ficado sem combustível e caído. No entanto, apesar dos extensos esforços de busca, destroços do avião não foram encontrados por um longo período. Destroços encontrados: em julho de 2015, fragmentos de destroços começaram a aparecer em praias ao longo do Oceano Índico, particularmente na Ilha de Reunião. Em setembro do mesmo ano, foi confirmado que um dos fragmentos pertencia ao MH370. Outros destroços foram encontrados posteriormente, confirmando a queda da aeronave no Oceano Índico. Causa e conclusão: a causa exata do desaparecimento do MH370 não foi determinada com certeza. As investigações sugerem que alguém deliberadamente desligou os sistemas de comunicação e alterou a rota da aeronave. Houve teorias que vão desde falhas técnicas até ações deliberadas do piloto, mas nenhuma explicação definitiva foi encontrada. O caso do voo Malaysia Airlines MH370 permanece como um enigma trágico e intrincado na história da aviação, deixando familiares das vítimas e o mundo em geral em busca de respostas sobre o que realmente aconteceu naquela fatídica noite de março de 2014. Voo Air France 447. O voo Air France 447 foi um trágico acidente aéreo que ocorreu em 1º de junho de 2009, envolvendo um Airbus A330-203 operado pela companhia aérea Air France. O voo partiu do Aeroporto Internacional Tom Jobim, em Galeão, no Rio de Janeiro, Brasil, com destino ao Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, França. Detalhes do voo: o voo AF 447 estava operando em condições meteorológicas desafiadoras, atravessando uma área de tempestade no Oceano Atlântico. Durante a rota, a aeronave entrou em uma região de turbulência intensa conhecida como Zona de Convergência Intertropical, onde massas de ar quente e úmido se encontram, potencialmente criando condições turbulentas. Causas e fatores contribuintes: as investigações revelaram uma série de fatores que contribuíram para o acidente.
1. Gelo nas sondas de velocidade. Sondas pitot. Uma das principais causas do acidente foi a obstrução das sondas de velocidade, também conhecidas como sondas pitot, devido à formação de gelo. Essas sondas são cruciais para medir a velocidade do ar, que é fundamental para o controle da aeronave. A obstrução das sondas levou a informações inconsistentes de velocidade, o que confundiu os sistemas de controle automático e os pilotos. 2. Perda de controle. Devido à confusão causada pelas leituras errôneas de velocidade, o sistema de controle automático se desconectou, e os pilotos assumiram o controle manual da aeronave. No entanto, eles não conseguiram manter a aeronave em uma atitude estável. A aeronave alternou entre subir e descer rapidamente, resultando em uma perda significativa de altitude. 3. Falta de treinamento. Os pilotos enfrentaram uma situação extremamente complexa e desafiadora devido à combinação de falhas técnicas e más condições meteorológicas. A investigação revelou que a tripulação não estava adequadamente treinada para lidar com uma situação de perda de controle em alta altitude e condições adversas. 4. Falta de informações claras. As alarmantes mensagens de erro e os alertas sonoros foram acompanhados por pouca informação clara sobre a situação real da aeronave. Isso sobrecarregou os pilotos e dificultou a compreensão da situação. Recuperação e lições aprendidas. Após a queda da aeronave no oceano, levou algum tempo para localizar os destroços e recuperar as caixas pretas, gravadores de dados de voo. As caixas pretas foram encontradas no fundo do oceano em meados de 2011. A análise dos dados das caixas pretas permitiu entender as circunstâncias que levaram ao acidente. O acidente do voo Air France 447 levou a uma revisão significativa dos procedimentos de treinamento para pilotos em situações de perda de controle e em condições meteorológicas adversas. Também resultou em modificações nos sistemas de sensores de velocidade e nos alertas de voo em aeronaves comerciais para evitar confusões semelhantes. Em resumo, o acidente do voo Air France 447 foi causado por uma combinação de fatores, incluindo problemas técnicos, falhas na comunicação da situação e a reação inadequada da tripulação em uma situação de perda de controle. As lições aprendidas com esse acidente tiveram um impacto significativo na indústria da aviação em termos de treinamento, procedimentos e design de sistemas para melhorar a segurança das operações aéreas. Voo Malaysia Airlines MH17. O voo Malaysia Airlines MH17 foi um voo comercial internacional operado pela Malaysia Airlines que resultou em uma tragédia devastadora. No dia 17 de julho de 2014, o Boeing 777-200ER que operava o voo, registrado como 9M-MRD, decolou do aeroporto de Amsterdã Schiphol, na Holanda, com destino a Kuala Lumpur, na Malásia. No entanto, o voo MH17 nunca chegou ao seu destino. A aeronave foi abatida enquanto sobrevoava o leste da Ucrânia, uma região em conflito na época devido à anexação da Crimeia pela Rússia e à insurgência separatista pró-russa na Ucrânia Oriental. A região era conhecida por confrontos entre forças ucranianas e separatistas. A tragédia ocorreu em meio a alegações de que o avião teria sido derrubado por um míssil terra-ar, provavelmente um sistema de mísseis antiaéreos Buk, conhecido como SA-11 Ergadflyer na classificação da OTAN. Embora as circunstâncias exatas ainda sejam objeto de controvérsia e investigação, a maioria das evidências aponta para a ação de separatistas pró-russos. As 298 pessoas a bordo, incluindo 283 passageiros e 15 tripulantes, perderam suas vidas nesse trágico incidente. As vítimas eram de diversas nacionalidades, sendo a maioria holandeses. A comoção global foi imensa, e o evento gerou uma reação internacional condenatória. As investigações sobre o voo MH17 foram conduzidas por uma equipe internacional conjunta liderada pelos Países Baixos, já que a maioria das vítimas era de nacionalidade holandesa. Foram realizados esforços para determinar as circunstâncias precisas do incidente, incluindo a origem do míssil utilizado e os responsáveis por seu lançamento. A equipe de investigação concluiu que o avião foi derrubado por um míssil Buk lançado de uma área controlada por separatistas pró-russos. No entanto, as autoridades russas negaram qualquer envolvimento e lançaram suas próprias teorias e narrativas sobre o incidente. O caso do voo MH17 permanece um assunto sensível nas relações internacionais, refletindo as tensões geopolíticas entre a Ucrânia e a Rússia, bem como a complexidade das investigações internacionais em um contexto de conflito armado. As vítimas e suas famílias merecem justiça, e os esforços continuam para responsabilizar os culpados pelo trágico abate do voo MH17. Voo Amelia Earhart. O voo de Amelia Earhart em 1937 foi uma tentativa de realizar um voo ao redor do mundo, que infelizmente resultou no seu desaparecimento. Amelia Earhart foi uma pioneira da aviação e uma das mulheres mais famosas do seu tempo devido às suas conquistas na aviação.
A tentativa de voo ao redor do mundo, que ficou conhecida como o voo ao Equador, foi a segunda tentativa de Earhart de circunnavegar o globo. A primeira tentativa ocorreu em março de 1937, mas o voo foi interrompido devido a danos na aeronave após decolar da pista em Honolulu, Havaí. A segunda tentativa começou em 1º de junho de 1937, quando Amelia Earhart e seu navegador Fred Noonan partiram de Miami, Flórida, a bordo do Lockheed Electra 10, em um avião especialmente modificado para essa viagem. O objetivo era realizar uma rota equatorial ao redor do mundo, cobrindo uma distância de aproximadamente 47 mil quilômetros. O voo progrediu através da América do Sul, África, subcontinente indiano e sudeste asiático. No entanto, o trecho mais desafiador do voo estava à frente, uma etapa transpacífica longa e arriscada que os levaria das Ilhas Lai, na Nova Guiné, até a ilha Oulu, um pequeno ponto no Oceano Pacífico Central. Em 2 de julho de 1937, Earhart e Noonan decolaram de Lai com destino a Oulu Island. No entanto, o Lockheed Electra desapareceu durante esse trecho final do voo. Houve comunicações por rádio que indicaram que eles estavam com dificuldades para encontrar a ilha devido a problemas de navegação. As últimas mensagens relataram que estavam ficando sem combustível e procurando desesperadamente por Oulu Island. Após uma extensa busca e resgate liderada pela Marinha dos Estados Unidos, Amelia Earhart e Fred Noonan foram declarados oficialmente desaparecidos em 19 de julho de 1937. Não foi possível localizar destroços da aeronave ou evidências conclusivas que pudessem esclarecer o que aconteceu com eles. O desaparecimento de Amelia Earhart se tornou um dos maiores mistérios da aviação e gerou muitas teorias e especulações ao longo dos anos. Alguns acreditam que eles podem ter caído no mar, enquanto outros propuseram teorias de sequestro por forças militares japonesas ou até mesmo de terem sobrevivido e sido capturados por uma ilha remota. Apesar do trágico desfecho de sua última tentativa de voo, Amelia Earhart permanece como um ícone da aviação e do empoderamento feminino. Sua coragem, determinação e contribuições para a promoção das mulheres na aviação ainda são celebradas até os dias de hoje. Voo Air New Zealand 901. O voo Air New Zealand T901, também conhecido como voo 901 da Air New Zealand, foi um trágico acidente aéreo que ocorreu em 28 de novembro de 1979. O voo era uma rota turística que sobrevoava a Antártida, operada pela companhia aérea Air New Zealand, com um voo programado de ida e volta partindo de Auckland, Nova Zelândia. A aeronave envolvida no acidente era um McDonnell Douglas DC-10-30, um avião comercial de grande porte. O voo tinha como objetivo proporcionar aos passageiros uma vista panorâmica do continente antártico, sendo uma oportunidade única de explorar uma região remota e deslumbrante. No entanto, esse voo específico acabou em tragédia. O voo T901 partiu do Aeroporto Internacional de Auckland com 237 passageiros e 20 tripulantes a bordo. O itinerário original do voo era sobrevoar a Antártida, circundar o Polo Sul e retornar a Auckland. No entanto, devido a um erro de coordenação de navegação, o avião seguiu um caminho ligeiramente diferente do planejado. Os responsáveis pela navegação do voo haviam programado as coordenadas geográficas incorretas em um dos computadores de navegação da aeronave. Isso resultou em um desvio significativo da rota original do voo, fazendo com que a aeronave se dirigisse diretamente para o Monte Erebus, uma montanha vulcânica na Antártida, que estava envolta por nuvens. O acidente ocorreu quando o avião colidiu com o Monte Erebus, resultando na morte imediata de todas as 257 pessoas a bordo. A aeronave foi destruída e a área do impacto ficou coberta por destroços e detritos. As condições climáticas adversas, as nuvens baixas e a falta de visibilidade contribuíram para a tragédia, tornando difícil para os pilotos detectarem a montanha a tempo de evitar a colisão. Após o acidente, uma extensa investigação foi conduzida para determinar as causas do acidente. A investigação revelou que o erro de navegação e as condições climáticas adversas foram os principais fatores que levaram ao acidente. A Air New Zealand foi criticada por não ter fornecido aos pilotos informações suficientes sobre a mudança de rota e por não ter feito uma avaliação completa dos riscos envolvidos na nova trajetória. O acidente do voo T901 da Air New Zealand é considerado um dos desastres aéreos mais trágicos da história da Nova Zelândia e teve um profundo impacto no país. Ele levou a mudanças significativas na indústria da aviação, incluindo melhorias nos procedimentos de navegação, treinamento de pilotos e gerenciamento de riscos. Para homenagear as vítimas do acidente, foram construídos memoriais em vários locais, incluindo um memorial no porto de Waitema, em Auckland. A tragédia também levou a uma maior conscientização sobre a importância da segurança na aviação e serviu como um lembrete triste das consequências devastadoras de erros humanos e decisões inadequadas. E eu vou ficando por aqui.
Se curtiram o vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal para nos apoiar e ativar o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. Tudo isso é possível graças ao seu apoio. Muito obrigado por assistir e até a próxima!